Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida é Assim. Hoje um tema tão interessante sobre mitos e verdades da musculação, né? Eu que particularmente faço, aprendi a gostar, ouvi muita coisa, vejo muita coisa que eu acho errada, que eu acho certa. Então hoje eu trouxe uma profissional para falar com propriedade e esclarecer as dúvidas de vocês. A Tatiane Firmino, ela é de São José dos Campos, ela é personal trainer, pós-graduada em musculação, então ela entende bastante, né? E é com ela hoje o nosso bate-papo. Tati Firmino, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite que você me fez. Ah, tem que fazer mesmo, porque você sabe, né, eu te conheci na academia, te contratei como personal. Por quê, gente? Porque quando eu vi esta mulher, você ficou uns quilos a mais, né? Você se ausentou da academia, né? Tinha um corpão, esse corpão todo, de repente voltou mais gordinha. E aí em 2 semanas eu observei você. E em 2 semanas essa mulher secou, voltou pro corpo normal. Eu falei, uai, quem que é ela? Aí eu fui, né, chamar você pra gente conversar, coisa e tal. E aí você começou a montar o treino pra mim, tá? Não sei o que. E aí, você desmistificou muita coisa, até porque eu tava entrando na musculação, eu entrei na musculação em 2013 por conta da coluna, né, que eu operei, você sabe disso? Uhum. E aí eu comecei a ver realmente que existem mitos e verdades, e você hoje aqui é justamente para isso. E aguarde, gente, que no final ou no decorrer, eu abri uma caixinha ontem lá no Instagram para as pessoas fazerem as perguntas, né? E aí eu recebi 8, 9 perguntas. Uhum. Legal isso, né? E aí depois a gente vai dizendo ao longo do programa. Então vamos lá. Você é pós-graduado, você é personal há quantos anos? Quase 12 anos. Quase 12. Uhum. E pós-graduado em musculação Isso. Foi em 2015. 2015, Isso. tá. E aí me diz então o que é o seu trabalho. Eu sempre falo que o meu trabalho é para trazer o bem-estar para as pessoas, né? Eu falo que a estética é a consequência de um trabalho bem feito, né? Então, o meu trabalho é trazer a pessoa para tentar alcançar aquilo que ela quer chegar, né? Talvez na estética, talvez por saúde, mas o meu trabalho é voltado a isso, né? Saber o que o meu cliente quer oferecer para ele de maneira que ele não vai desistir, que seja uma coisa prazerosa para se fazer, né? E os resultados eu falo que é a consequência, uma consequência boa. Exatamente. Então você é a pessoa que você pode tanto montar o treino, fazer avaliação física, para entender o que ela precisa em cada músculo, montar o treino e ensinar a pessoa a fazer ou estar com ela incentivando, mas não fazendo por ela. Não. Sim, incentivando, né? Sim. Tá. Tem que ter... O primeiro passo é a avaliação física, né? Porque eu tenho que conhecer aquele aluno, eu tenho que saber aonde ele precisa melhorar, né? Então, o primeiro passo é a avaliação física. E depois, montar um treino periodizado, que faz toda a diferença, né? Uma coisa é você chegar na academia e fazer os exercícios, uma coisa é você ter um treino periodizado, né? Que é só o profissional de educação física que vai saber fazer para você ter melhores resultados. Né? E depois a pessoa pode ser uma consultoria online, onde eu encaminho o treino para a pessoa e eu vou até ela, ensino e depois ela continua fazendo o treino, ou pode ser o personal, que eu vou acompanhar a pessoa todos os treinos, né? Todos os dias que ela for treinar. Só para analisar o corpo e montar o treino, que não dá para ser online, né? Tem que tirar as medidas, né? Daí tem que ser pessoalmente, né? A avaliação física é pessoalmente, não tem como. Tá, perfeito. Então vamos aos mitos e verdades, todo mundo quer saber. Você listou aí umas coisinhas, né? Diga lá então, já começa por uma já. As mulheres, né? Muitas mulheres ainda têm preconceito em fazer a musculação, porque elas acham que elas vão ficar parecendo homem, né? Com muito músculo. Gente, isso é um mito. Aquelas mulheres que a gente vê, atletas principalmente de fisiculturismo, não é um treino simples que elas fazem, né? Não é aquela alimentação que a gente tem. Elas vivem para aquilo, né? Elas são atletas, elas têm patrocínio, atrás de tudo aquilo. Então, a gente, mulheres normais, não vamos ficar daquele jeito, até porque o hormônio
que faz a gente ganhar massa muscular, massa magra, é um hormônio masculino, que é a testosterona. E nós, mulheres, produzimos em pouquíssima quantidade, comparado com os homens, né? Nós, mulheres, temos, mas em pouca quantidade. Então, mulheres podem fazer musculação sem medo. Não precisa ter medo, porque não vai ficar gigante. O máximo que vai acontecer é você ficar gostosa, meu bem. Isso, eu ia falar, ficar gostosa. E antes de tudo isso, né, é se sentir bem e ver que aquilo não incomoda mais, a bunda levantou, seu leite diminuiu, né? Ai, é uma delícia. Que legal. Mas se a mulher quiser ganhar mais, ela pode tomar o testosterona? Não. Não? Não. Já ouvi dizer que pode, tá vendo? Então, na verdade, pode, se ela quiser, ela pode. Qualquer coisa, mas ela pode ficar masculinizada. Pode surgir pelos, alterar a voz, né? Então, não é interessante. Né? Não é muito interessante. A gente pode, tem um suplemento que chama Tribulus terrestre. Chama o quê? Tribulus terrestre. Tribulus terrestres. Você pode tomar ele para ele melhorar a ação da testosterona. Ele não produz testosterona. As pessoas acham que vai tomar, que vai aumentar o nível de testosterona. Não, ele melhora a funcionalidade da testosterona que você já tem. Tá, e de lambuja aumenta a tua libido. Principalmente mulheres que tomam pílula anticoncepcional, a pílula faz a testosterona lá no chão. E daí a pessoa fica sem autoestima, tudo isso é a testosterona que está muito baixa. A gente produz em pouca quantidade, mas é muito importante para nós mulheres. É muito importante. Muito bom. Outro mito e verdade. Mulher grávida pode treinar musculação? Pode. Eu treinei minha gravidez Você todinha. treinou? Eu parei de treinar com 38 semanas. Meu filho nasceu com 40. Então, eu praticamente treinei até o final da minha gravidez. O que não pode acontecer? De repente, a pessoa... fiquei grávida, vou entrar na musculação. Daí, não. Tem que ser aquela pessoa que já treinava musculação. Né? Quando você fica grávida, não é o momento de você iniciar nenhuma atividade. Né? Então, eu já fazia caminhada, você pode continuar a sua caminhada. Né? Eu já treinava musculação, você pode continuar. Então, só que o treino para uma gestante tem que ser um treino personalizado, adaptado, especialmente para ela. Por exemplo, grávida não pode fazer exercícios com o banco reto, por exemplo, o supino, né? Não pode ser reto, tem que ser inclinado, porque quando a mulher grávida deita com a barriga para cima, pressiona a veia cava, que é a veia onde o sangue volta para o coração. Então pressiona ela, então pode dar ali algum problema, um mal-estar para a grávida. Então é interessante que ela fique no banco inclinado, porque não vai estar pressionando tanto, né? E também, grávida com a barriga para cima dá um mal-estar, né? Não dá nem para respirar direito. Isso, E também tem que tomar cuidado para não fazer exercício com muita força, agachamento, com barra, muito peso. Pode dar uma diástase abdominal, né? Diástase abdominal? O que é? Quando a mulher fica grávida, acontece a abertura da musculatura do abdômen para o útero poder expandir, né? Isso é a diástase fisiológica. Toda mulher vai ter, né? Isso é uma coisa normal. Algumas mulheres podem ter, depois que o bebê nascer, a diástase patológica, que é quando essa musculatura não volta. Então fica aberto a musculatura. Isso causa inúmeras coisas na mulher. Ela fica com a barriga estufada, dores na coluna, principalmente na lombar. Ela pode ter escape de xixi. Tem vários tipos de barriga, dependendo de onde é a sua diástase, né? Se for acima do umbigo, às vezes a pessoa fica com a barriga... Sabe quando parece que comeu e o estômago dilatou? Fica com a barriga desse jeito. Ou abaixo do umbigo fica aquela bolsinha, sabe? Pendurada, a gente fala barriga de pochete. Então, tem muitas mulheres que acham que é gordura. Isso. Às vezes não é gordura, às vezes é a diástase. Jura? E resolve como? Então, daí tem exercícios específicos, especializados. Sem cirurgia, sem nada? Se você for no médico, ele vai falar pra você fazer cirurgia. Mas pode tirar com exercício. Ela regride com exercícios específicos. Gente, que maravilha! Quantas pessoas não fizeram criolipólise ou isso, aquilo, outro pra tirar essa pochete, né? Você que é mãe, que tem filho. E às vezes não adianta, né? E
A cirurgia, se for uma diástase muito severa, daí tem que fazer cirurgia. Mas a cirurgia, ela não recupera a função da musculatura, né? Tem que recuperar o períneo, que ele carrega peso da gravidez o tempo todo, né? Então tem que ter uma recuperação da musculatura do períneo, a musculatura do abdômen. Então, com os exercícios específicos, a gente consegue recuperar. Que maravilha, gente, vocês sabiam disso, ó. Falei com a utilidade pública isso aí? Que legal. Vamos para uma perguntinha de um seguidor. Eu postei ontem uma caixinha, né, gente? E eu quero falar de quem perguntou. E fiquem aqui, porque no final a Tati vai sortear um negócio para nós. Para nós não, para vocês. A não ser que ela quer dar para apresentadora, né? Aí tudo bem. Vamos lá. Sandra, 28 anos, Caçapava. Obrigada, Sandra, por ter respondido aí a caixinha, viu? Vamos lá, ela perguntou, nossa, logo de cara, suplementos. Quais são os mitos e tabus dos suplementos? Claro que você não é uma nutróloga, nutricionista, né? Mas vai falar sobre o seu conhecimento mesmo. O que você tem a dizer? Então, o suplemento, o nome já diz, né? É para suprir uma necessidade alimentar. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação boa, né, que você passou no nutricionista e tá com uma alimentação equilibrada, não tem necessidade de você tomar um suplemento. Às vezes a pessoa acha que eu não tô, tá na academia porque quer ganhar massa magra, eu acho que eu não tô comendo o tanto de proteína que eu tenho que comer, então eu vou tomar whey, né, que o whey é a proteína do soro do leite, né, mas se você é uma pessoa que se alimenta bem e come a proteína toda certinha durante o seu dia, não tem necessidade de você tomar. Então vamos ser bem básico. Para quem quer ganhar massa, como eu na época, qual seria o suplemento para tomar? Whey. Whey, ela pode tomar creatina também. Creatina é um suplemento muito bom. Tem muitos artigos científicos que falam sobre a creatina. Tem gente ainda que tem medo de tomar creatina porque acha que a creatina faz mal para os rins. Isso. E aí? É mito. É mito? Mito. Então creatina não faz mal para o rim. Não. Mas e se a pessoa não bebe água o suficiente? Então, daí ela pode ter problema nos rins porque ela não bebe água. Não por causa da creatina. Tá vendo? Nunca é a azeitona da empada que te faz mal, meu bem. Legal. Eu tenho ainda o problema de não beber água. Eu devia beber água. Principalmente quem quer hipertrofiar, tem que beber água. Eu não quero mais hipertrofiar, porque eu já cheguei no corpo que eu quero. Eu só quero agora dar uma definida. Eu até dei uma emagrecida por isso. Mas enfim, quem quer whey, né? A creatina. E creatina. E pra manter, pra tonificar só? Então, whey. É igual. Tem os termogênicos, né? Que as pessoas podem tomar pra quem tá querendo perder um pouquinho de peso. Termogênico não faz perder gordura. Não faz. Mas ele te dá mais energia. Dá mais energia. Pra você fazer um treino melhor, né? Então... E eu vou dar uma dica pra você, que eu até falei pra você. Eu precisava perder, eu queria... A gente entrou num acordo, eu tinha que dar uma emagrecida, não foi? Pra eu poder ganhar. Não foi o que você falou? O que você falou na época? Tinha que perder gordura. Tinha que perder gordura. Não emagrecer, perder gordura. E aí eu aprendi um termogênico com um terapeuta, um amigo meu queridíssimo, infelizmente faleceu. Um termogênico caseiro, fica aqui a dica. Um copão de café, uma colher de sopa de óleo de coco e uma colherinha de café de manteiga. Bate tudo no mix ali, tuf, e vai treinar. Foi quando eu consegui dar aquela secada, e aí você bombou, e aí eu ganhei. Da coxa, você lembra? Lembro. E é muito mais barato, né? E é gostosinho, super gostosinho. Maravilha. Outro mito. Todo treino tem que começar na esteira, né? Eu sempre vejo as pessoas chegam na academia, aquece 10 minutinhos na esteira. Precisa? Não. É mito. Por que não precisa? Quando você põe seu tênis, você vai pra rua fazer caminhada, você faz caminhada assim, agora estou aquecendo. Agora é a parte principal do treino. Não! Você põe seu tênis e vai caminhar, certo? Certo. Na musculação, você vai treinar musculação, porque é que você tem que aquecer o seu corpo na esteira. Você não tem que aquecer o seu corpo na esteira, você tem que aquecer. Mas é no aparelho de musculação. Mas já direto? Então, como que você faz para aquecer? Por exemplo, se o seu exercício, o primeiro, é um agachamento livre, e você põe 20 quilos de cada lado, exemplo,
você vai colocar 5 quilos, 10 no máximo, e vai fazer alguns movimentos, 1 minuto, 2 minutos do movimento do agachamento. Isso é aquecer no aparelho. E aquecer aquele músculo. Aquecer o músculo que você vai trabalhar, não tem nada a ver com a esteira. A esteira você pode fazer? Pode, depois que você terminar o seu treino de superiores, né? Porque se você conseguir fazer esteira depois que você treinar inferiores, é porque o treino de inferiores não foi muito bom. Faz sentido. Que legal, maravilha. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu vou deixar a pergunta aqui no ar. Vamos falar sobre esse alongamento do antes e o depois. É Carla de Jacareí, tem 41 anos, olha que legal. Ela que perguntou. Segura, tem um recadinho para você agora. Então vamos voltar para a pergunta da Carla, 41 anos. Alongamento, tem que alongar antes? Aqueceu no músculo ali, antes ou depois ou não? Não, não precisa alongar. Mito também. Porque assim, quando você treina musculação, é um processo natural do corpo, do músculo, você faz micro-rupturas nesse músculo, né? Um nome mais para as pessoas entenderem é uma lesão no músculo, mas é uma lesão boa, né? É o único estresse delícia de você ter músculo. Então, não tem necessidade de você alongar, porque você já está estressando aquela musculatura, e o alongamento também é um estresse para aquela musculatura. Sim. E existe muitos artigos científicos que falam que se você fizer alongamento antes do treino, você pode perder de 10 a 15% da sua força. Então, isso interfere no treino. Então não é interessante por causa disso, ela interfere no treino. E mesmo assim, tem artigo científico que fala que, por exemplo, hoje é o seu dia de treino é leg day, né, perna, mas eu vou alongar peitoral, também interfere. Mesmo que seja outra musculatura que você não vá trabalhar. E depois não é interessante você alongar justamente por causa disso, porque a musculatura já está ali estressada, já aconteceu a micro-ruptura, então não é interessante você alongar. Mas pode fazer alongamento? Pode fazer. Aí você pode fazer alongamento em dias alternados. Foi o que você me ensinou, Tati. Isso. Treinou perna ontem, alonga hoje. Treinou braço hoje, alonga braço amanhã. É isso? Isso. Se você estiver naquele processo de muita dor muscular, também você não vai conseguir fazer. Né? Nem deve, né? Mas o alongamento é assim. A pessoa chega em mim e fala, mas eu gosto muito de alongar. Então eu vou montar uma sessão de treino de alongamento para essa pessoa que não atrapalhe no treino dela. Você fez isso comigo? Eu precisava alongar por conta da coluna. Para uma coisa não bater de frente com a outra. Um não atrapalhar o outro, entendeu? Então assim, pode alongar, mas não é interessante antes de um treino de força, né? A gente fala treino resistido, né? Que é a musculação. Então não é interessante, justamente por causa disso, que pode perder de 10 a 15% de força e vai atrapalhar o seu empenho no treino. Que legal! Tá aí, Carla, respondida a pergunta com bônus ainda. Maravilha. Mais mito? As pessoas acham que ainda fazer abdominal vai perder barriga? Isso! Não perde barriga. O que perde barriga é você não comer. O exercício abdominal, ele trabalha um músculo igualmente quando você faz um agachamento e trabalha o músculo da coxa, né, o glúteo, o quadríceps e o glúteo. O exercício abdominal, ele não faz perder gordura. O que faz você perder gordura, justamente o que você falou, é dieta, né? E não existe assim, eu quero perder gordura do braço. Não existe isso. A não ser que seja algum procedimento estético, né? Isso, daí é outra coisa. Mas o corpo, ele elimina a gordura por um todo. Não tem como perder gordura somente de uma região.
né? Principalmente você fazendo exercício para aquela região, você achar que vai perder gordura. Não vai. Mas então não precisa fazer abdominal? Precisa, é pra importante. Pra fortalecer o músculo. Coluna. A musculatura anterior da coluna, né? Que é o abdômen, precisa estar forte para proteger a coluna. Então é muito interessante você fazer exercícios abdominais. Mas não façam achando que, eu vou perder barriga. Não vai perder barriga. O que faz perder barriga é dieta, é o déficit calórico, né? Então, tem que fazer. Eu sempre falo para todo mundo... Eu sempre falo para meus alunos que todo mundo tem aquele abdômen trincado, mas a gente tem uma capa de gordura por que não cima. dá pra ver, gente. Eu também tenho trincado aqui. É que vocês que... Tirou a gordura, ele aparece. Ai, que raiva isso, né? Tá, mas aí a pessoa vai deixar de comer pizza, hambúrguer. Gente, eu amo pizza. Por mim, eu comeria todos os dias. Então, pode comer, Tati, mas só não pode exagerar, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Né? Então, assim, eu quero comer pizza, vai lá, come a pizza toda, né? Não dá, daí não dá. Até água, né? Água durante o treino, a gente pode beber muito normal ou tem que ser pouquinho? Não, pode beber água normal. Normal, mito, porque eu já ouvi dizer também que durante o treino não se bebe muita água. A única coisa que vai acontecer é você ter que ir no banheiro. Toda hora fazer xixi. Mas isso aí é um processo natural. Que tá beleza, né? Que legal. Vamos para mais um, então. Alimentos indicados. José Marcos, 40 anos de Jacareí. Quais são os alimentos indicados para quem está fazendo atividade física? Dependendo de estar hipertrofiando ou só tonificando? O alimento, a gente deixa mais assim pro lado do nutricionista, né? Eu, como professora de educação física, eu posso dar algumas dicas, né, para as pessoas, mas é sempre bom procurar um nutricionista que ele vai saber te passar certinho o que você tem que comer. E de preferência um esportivo, né? Sim, de preferência um esportivo, porque daí ele vai calcular todos os seus gastos, né, calórico durante o dia e etc. E vai ser muito bom. Mas assim, de cara, para quem quer hipertrofiar, né, tem que comer proteína, não tem jeito. Então, ovo. Carbo também, o carboidrato. Antes ou depois do treino? Antes e depois. Hipertrofia é cansativo, nossa senhora. Agora tá muito na moda, né? A dieta low carb, né? Que as pessoas têm um medo de comer carboidrato. Gente, carboidrato não é inimigo. Né? Não é inimigo. Não é assim que... Não é assim que funciona, né? Mas tem que comer proteína, bastante proteína, mas tem que ter uma alimentação balanceada também, né? Não adianta a pessoa só comer proteína e não comer o resto, né? Mas a proteína, pra quem quer hipertrofiar... Ovo, couve, frango, batata doce, inhame... Essas coisas, né? Pode comer batata inglesa também, não precisa ficar com medo da batata inglesa, as pessoas têm medo da batata inglesa. Tem que comer só batata doce. Não, é que a batata doce, ela tem um índice glicêmico melhor, né? Ela vai... Banana. Eu como sempre, você que me ensinou, Tati, acaba o treino, uma fruta, um suco de fruta, não é? Imediatamente, não é? Eu fiz isso. Gente, deu uma diferença no meu corpo. É porque cada organismo, né, de um jeito, pra você super valeu. Valeu. E eu como hoje. Teve até um amigo meu, um outro personal que falou assim, foi até o Caio Pessoa, lá de Mogi, um amigo meu, ele falou assim, Tati, se um dia não tiver fruta, às vezes acontece, não tem fruta na minha casa, ele fala, Tati, na pior das hipóteses, água com açúcar, ele até falou, né? E, enfim, perguntinha, Larissa, 18 anos, daqui de São José, obrigada pela sua pergunta, Larissa, idoso pode treinar? Pode e deve, né? Vai ajudar ele em vários aspectos. Vai ajudar ele na parte funcional do dia a dia. Caiu um objeto no chão, ele conseguir pegar esse objeto que está no chão, né? Vai ajudar principalmente para as mulheres, a prevenção da osteoporose, né? Porque quando você treina musculação, você não ganha só o músculo, você ganha massa óssea também. Antes havia-se aquela história que idoso não podia pegar peso, né? Aí eu sempre dava o exemplo, eu falava, mas quando a pessoa vai na feira, ela volta com 5 sacolinhas aqui e 5 aqui. Quantos quilos tem ali? Boa! E daí ela não pode pegar peso, mas ela voltou com a sacolinha. Pode pegar peso, mas o exercício tem que ser um exercício adaptado para ele, né? Com as particularidades da pessoa. Existe a individualidade biológica, que é o treino que serve para você, não serve para mim. Sim. Né? Então, com o idoso, principalmente, tem que ter essa atenção especial. Ele pode começar a treinar idoso? Ele pode começar. Pode. Muito bom. Outra perguntinha.
Quem tem dores na coluna pode treinar? Reinaldo, 37 anos, São José. Obrigada, Reinaldo. Pode também, é a mesma coisa do idoso, né? Tem que ter um treino específico para ele, para essa pessoa, com todos os cuidados o personal precisa saber qual é o problema que ele tem, mas pode treinar também, mas sempre com supervisão. Tá, qual é o próximo mito? O melhor exercício para glúteo. O pessoal achava muito que exercício com caneleira, né? Aquele que você faz em 4 apoios e é o melhor exercício para glúteo. Não é, gente. A gente tem que priorizar exercícios multiarticulares, que seria o agachamento, né? O afundo. Puto, afundo. Ai, que é foda! Muito... eu falo que ele é um exercício, não é de Deus. Não é de Deus. Mas ele é bom. Você faz rezando. Mas ele é bom, ele é bom. Foi esse que ele deu a bunda, a perna. O búlgaro também, aquele que você, como se fosse um afundo, mas você põe o pé pra cima, lembra que você fazia também? Lembro, ele também é muito bom. Ele é má, viu? Pessoal, essa carinha bonitinha aí, ele é maldosa. Mas eu trago resultado. É verdade. Leg press, né? São esses exercícios que trabalham a musculatura, trabalham melhor a musculatura do glúteo. Elevação pélvica, que é aquele que você põe a barra aqui e levanta apoiado no banco, né? Mas eu posso fazer exercício com caneleira? Pode, mas ele não é o mais eficiente. Tá. Tem estudos que diz que ele trabalha a 30% no máximo da musculatura. Então, nossa, muito pouco. Então é mais interessante você fazer outros exercícios, né? Mas você pode terminar o seu treino com ele. Tá. Nada impede. Mas eu gosto muito de fazer exercício com caneleira. Pode fazer, não tem problema. Ele só não é o mais eficiente. Tá. Ó, boa dica, hein? Mais aí? A respeito de que eu ainda vejo muitas pessoas falando sobre eu emagreci porque eu suei muito. Então, eu vejo as pessoas às vezes com casacão, agasalhada, aquele puta calor. Deve ser por isso, por achar isso. Ainda tem muita gente que acha que quando tá suando, tá emagrecendo. Não tá emagrecendo, gente. Ela tá desidratando? Isso. O suor é líquido, é água, né? Depois você vai lá, bebe água, você recupera tudo. Então, assim, quando você tá fazendo atividade física, você tá queimando calorias, né? Que é o que faz você perder peso. Mas você tá suando porque aumentou a temperatura do seu corpo. Então, o corpo da gente, ele quer esfriar. E a maneira dele esfriar é você suando. Sim. Então, não quer dizer que você tá suando que você tá perdendo peso. Tem gente que faz a sessão de treino todinha e não soa, mas ela perdeu calorias? Ela perdeu eu não calorias. Transpiro mesmo. Gozado, né? Em parte é bom, mas em parte não. Devia sair, né? Eu acho que você não transpira por causa de uma coisa que você falou aí. O quê? Que você não bebe muita água. Pronto. Me quebrou. É verdade. Não bebo muita água. Deveria. Eu preciso beber, gente. Alice, 26 anos, de Caçapava. Obrigada, Alice. Tem tênis adequado para malhar? Ou desadequado? Tem. Principalmente por treino de musculação, é ideal que você vá com um tênis que seja o solado reto. Aqueles tênis que tem um amortecedor muito grande para fora, que tem mola, aquelas coisas, não é muito interessante porque ele deixa você instável, né? Então você já tá com uma carga, um peso, então é interessante você ficar com um solado reto, que vai te dar mais estabilidade. All-Star, a gente pode treinar com All-Star? Pode treinar com All-Star. Gente, eu sempre olhei para as pessoas e falava, gente, olha só, treinando com All-Star, criticava a pessoa. Então, mas a gente tá falando de treino de musculação. De musculação. Eu vou treinar musculação, mas eu quero correr na esteira depois que eu terminar meu treino. Aí já seria interessante você ir com um tênis mesmo de solado reto, mas sem ser o All-Star. Isso você chama de solado reto, esse tênis? Sim, isso. Tá, mas eu entendi que por exemplo, eu sou operada da coluna, e a gente tem que usar sempre um saltinho assim, quem é operado da coluna, né? E aí eu imaginei que o tênis tinha que seguir começa abaixo e dá aquela subidinha. É isso? Como o seu tá assim. Mas o meu pé tá reto, né? Dentro dele. Não tem um amortecedor que deixa o meu pé mais alto. Entendeu? Entendi. Mas esse formato de tênis faz diferença, sim. Faz diferença. É como se estabilizasse a coluna. É isso? Isso. Então agora olha a diferença. Imagina você fazendo um agachamento livre, né? Com barra nas costas e um tênis que te deixa assim.
né? Para aumentar a força, para ter hipertrofia, a gente tem que estar estável. Certo. Então, o tênis faz parte. Tá. Aquelas botinhas de treino, sabe? Isso que eu te perguntar. Pode? Elas são ótimas, principalmente porque elas vêm até mais aqui em cima e elas protegem a articulação do tornozelo, são ótimas. Olha, gente, que boa dica! Muito bom! Tá, fala você aí mais um, aí depois que eu vou pro próximo. Verdades, né? Agora as verdades. Tem muita gente que quer saber se a musculação emagrece mais do que o aeróbico contínuo. Isso, é verdade. A musculação emagrece mais do que o aeróbico contínuo. Eu lembro que você me falou, eu falei, você não faz esteira? Eu nunca vi você fazendo esteira. Aí você falou, você não gosta de fazer esteira. Eu falei, mas e aí, como você faz? Aí você contou isso, que é na musculação. Não que não tem que fazer o cardio, né? O aeróbico tem que fazer. Isso, mas não com essa, que não seja necessariamente depende da pessoa, tem gente que gosta muito de fazer o cardio aeróbico, né, na esteira, e daí eu vou falar pra pessoa, não vai fazer. Mas eu acho que a maioria não gosta. Eu acho torturante. A musculação, ela emagrece mais do que o treino aeróbico contínuo pelo fato, tem um fator que chama EPOC, que é consumo... EPOC? Isso, é uma sigla em inglês, mas passando pra gente, né, pro português, é o consumo de oxigênio pós o exercício. Mesmo depois que você terminou o seu treino de musculação, o seu organismo continua, o seu metabolismo continua ali acelerado e queimando gordura. Diferente do treino aeróbico, que você vai queimar a caloria só ali no momento que você está fazendo. Entendeu? Daí fez 40 minutos de esteira, acabou os 40 minutos de esteira, seu corpo começa a voltar, a frequência cardíaca começa a voltar igual estava antes, né? Já acabou o consumo do oxigênio. Na musculação, continua, mesmo depois em repouso, mesmo depois quando você está lá na sua casa descansando, ela continua. E o outro fator é que também a musculação ajuda você a se manter magro. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, depois que eu comecei a treinar musculação, às vezes eu dou uma jacada, né, que a gente fala, enfio os dois pés na jaca, come demais, mas eu não engordei como eu engordava antes. Por quê? Porque você tem mais músculo no corpo, o seu metabolismo está mais acelerado, ele precisa trabalhar mais, porque ele tem mais músculo no corpo. Olha. Então, a musculação também faz você se manter magro. Que legal, muito bom. Aquecimento, Newton de Taubaté já respondeu sobre aquecimento sua pergunta, viu? Se faz antes ou depois, né? Nós já falamos sobre isso. Rose de 31 anos lá de Jacareí, obrigada Rose pela pergunta. Criança pode treinar? Pode, criança pode treinar, mas é a mesma coisa do idoso, a mesma coisa da pessoa que tem problema na coluna. Mas criança acima de quanto tempo? Então, se você pegar uma criança, por exemplo, uma criança de 5 anos, o que ela vai fazer na academia? Não tem nada pra ela fazer na academia, né? Criança de 5 anos gosta de brincar. Uns 12, 13. Então é interessante você colocar ela pra fazer um esporte, né? Mas com 12, 13 já pode. Mas também tem que ser um treino específico pra ela. Não tem necessidade de ficar pegando cargas altas, apesar que hoje em dia tem alguns estudos que falam que pode ser pegar as cargas, que não vai fazer mal, que antigamente dizia-se que atrapalha no crescimento, isso é mito. Mas a gente vai de acordo com o objetivo da pessoa, né? Tem gente que tem exemplo em casa, a mãe treina, o pai treina, daí a criança tem 12 anos e quer ir treinar também. Pode treinar. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Maravilha, muito bem. Qual é o próximo verdade agora? O estímulo, né, da musculação precisa ser mudado. Tá, legal. Aguenta um pouquinho, mais um recadinho pra você.
Precisa ser mudado o estímulo? Como é? Precisa. A cada quanto tempo? Você lembra que como que você treinava? Que eu falava pra você, ó, treina 2 semanas em resistência. Isso. Depois 4 semanas em hipertrofia. Depois 2 semanas em força. Por quê? Existem 4 manifestações de força. Que é força de resistência, força de hipertrofia, força pura e força de explosão. Força de explosão eu não trabalho com os meus alunos porque eu não tenho atletas, né? Então eu trabalho essas 3 manifestações de força. É interessante você ir mudando a intensidade, a variação para ganhos melhores, para você alcançar o seu objetivo melhor e aquele músculo também não acostumar com aquela carga que você está colocando ali, né? Então eu gosto de trabalhar dessa maneira com os meus alunos, sempre mudando o estímulo, né? Trabalhando resistência, trabalhando hipertrofia e trabalhando força pura. E eu acho que isso também, tem gente que reclama que a musculação é monótona, né? Ai, que chato, que é só eu sozinho. Tem gente que acha isso, né? Mas trabalhando dessa maneira e o aluno fizer do jeitinho que a gente está falando, ele vai ver que não tem nada de monótono. Porque cada 2 semanas tá de um jeito. Muito legal. Daí você não enjoa e é bem gostoso. Não tô falando que tem que mudar o exercício. Não. A gente não muda muda o exercício também, tem a época certa de mudar, mas muda o estímulo. Isso, que você tá às dando vezes pro seu uma corpo. série que é 4 séries de 15 com peso X, você diminui para 2 séries, aumenta, não é? Você faz essas variações, a gente né? faz a variação de volume e intensidade, que é carga e repetição, né? Quantidade de séries, mexe nisso aí. Que legal. Muito bom. Verdades. Ou mito, se não fizer dieta, não tem resultado. Pode até ter Dura resultado. Mas um resultado mínimo, né? É um conjunto dos dois, não tem jeito. Principalmente no processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento, 70% é dieta. Os outros 30% é atividade física. Então, eu consigo emagrecer só com dieta? Consigo emagrecer só com dieta. Eu consigo emagrecer com aquele pensamento, já que eu fiz exercício, eu posso comer? Não vai emagrecer. Não vai. Então, assim, o ideal é o conjunto dos dois, porque se você fizer só dieta e não fizer atividade física, você pode perder massa magra, que não é interessante, né? Então, se você Ainda mais que o corpo perde naturalmente após os 25, 30, né? Sim. Então, se você fizer um conjunto dos dois, é muito mais interessante, né? Então, tem que fazer dieta. Se você quiser perder peso, se você quiser aumentar a dieta responsável, por isso procure um profissional, nada de internet. Ou a minha amiga fez, ela tem mais ou menos o meu peso. Mas de novo, não é peso, é o IMC, né? Índice de massa corporal, né? Hoje em dia a gente fala mais de percentual de gordura. Isso, que é mais importante do que o IMC. Tá. O IMC, ele avalia a pessoa por um todo, né? Sobe na balança, pesa, mas ele não diz pra mim quantos quilos a pessoa tem de gordura, quantos ela tem de massa magra, ele não diz. Então é mais interessante o percentual de gordura. Mais dicas? Eu coloquei aqui que uma verdade, que a musculação é para todos, né? E eu falei várias vezes, né? A musculação pode ser, todo mundo pode fazer. Mas nem todos são para musculação, porque a maioria não gosta, né? Que pena, vocês não sabem, estão perdendo. Aqui uma verdade é que na internet tem todos os treinos, menos o seu. Isso, boa, Tati. Isso mesmo. Então, não adianta querer fazer treino da blogueira fitness, que não sou nada contra, mas não adianta, o treino é dela, o treino é pra ela. Claro. E também ela, hoje em dia, principalmente em Instagram, né, a gente vê muitas... o desejo das mulheres de ser igual àquela musa fitness, né? A gente tem que ter na cabeça que elas treinam sim, mas elas vivem para aquilo, né? Elas têm um patrocinador para aquilo, é a vida delas. E é o corpo delas, o jeito dela, o organismo dela, Então lá tem todos os treinos da internet, menos o para você, né? De novo, aquilo que eu te falei da individualidade biológica. Eu tenho que saber a seu respeito sobre a sua saúde, eu tenho que te avaliar antes de montar um treino para você. A internet não vai fazer isso para você. Não vai fazer isso, Por mais que você falar, mas pelo menos
do que não fazer nada, né? Por um lado, sim, eu até penso assim, pra mim estou fazendo alguma coisa, mas por outro, vai que dá algum problema, vai que você tem uma situação na tua coluna, sei lá onde, faz aquele treino, pronto. Né? Já arregaça tudo, aí já desanima da musculação. Não, e daí fala que a musculação é ruim. Aí fala que que o professor da academia não é bom. Aí põe culpa em todo mundo, menos em si. Muito bom. Mas é uma verdade, né? O músculo, ele tem que se recuperar sozinho. Então, eu não posso tomar relaxante muscular se eu tiver com dor muscular. Não posso, e assim, interessante é que não tome mesmo. Porque, que nem eu expliquei, quando a gente treina musculação, acontece aquelas microrupturas que é um processo natural do corpo. Se eu vou lá e tomo remédio, eu tô fazendo a parte do meu organismo. Então, eu costumo falar assim para meus alunos, para deixar um pouco apavorada mesmo, eu falo, tá perdendo o treino. Sim, porque no frigir dos eggs é isso. É isso. Então, gente, dor muscular passa. Ai, é tão gostoso sentir aquela dor. O primeiro dia dói um pouco, o segundo dia é o pico da dor, vai doer mais, no terceiro dia já tá melhorando. A dor muscular passa, não tem necessidade de você tomar um remédio para dor muscular. Eu falo, tá doendo muito? Faz compressa de gelo, né? Porque é um processo inflamatório ali no corpo, mas que o corpo tem que se recuperar sozinho daquilo. Isso. Então não é interessante tomar o remédio. Exatamente. Mas na musculação, o que vale é a composição corporal e não o peso na balança. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu comecei a treinar musculação, fui pesar, tô mais gorda. E agora? Não era isso que eu queria, eu quero perder peso. É justamente aquilo que eu te falei sobre composição corporal, sobre percentual de gordura. Não sei se vocês já viram, sempre tem na internet, no Facebook, um post, né, mostrando 2 quilos, 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, né? Então, assim, visivelmente você consegue ver que a pessoa perdeu gordura, mas ela sobe na balança e ela está mais pesada. Por quê? Porque o músculo pesa mais. Entendeu? Mas o que é melhor ter no corpo? Mais músculo ou mais gordura? Com certeza, mais músculo. Então, esquece. Eu sempre costumo falar que quem treina musculação esquece balança, esquece IMC. Todas as vezes que faz o meu IMC, que eu vou fazer avaliação física, né? Eu vou como aluna fazer avaliação física, o meu IMC dá sobrepeso. Todas as vezes. Mas vai ver meu percentual de gordura, tá adequado. Então, vem ver o corpo dessa mulher, meu bem, tá tudo certo aqui. Então, assim, esquece balança. Quando eu fiquei grávida, eu fui no médico, né, na primeira consulta. Aí o médico falou assim pra mim, vamos pesar. Aí eu falei assim pra ele, olha, eu sou pesada, não assusta. Eu sou pesada, eu não sou gorda, são coisas diferentes. Entendeu? Por que eu sou pesada? Porque eu treino musculação. Sim. Daí ele falou, não, tá tudo bem com você. Porque, visivelmente, ele olhou pra mim e falou, ela não é gorda, mas o meu peso... Entendeu? Então, quem treina musculação, treina certinho, pode esquecer balança. Mulherada esquece balança, vê na roupa, calça ficou mais larga na cintura, apertada na coxa, opa! Legal. Tem que se atentar a isso. Muito bom. Pode treinar descalço? Pergunta de Marlon, 25 anos, de São Paulo. Legal, obrigada. Pode, se o dono da academia não achar ruim. Se não tiver chulé. O calçado no pé serve também para proteger, né? O pé, né? De cair alguma coisa, né? Então, mas pode. Pode. Porque vai te deixar mais estável até, né? Mas pode sim, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema para coluna, impacto, nada disso. Se você for treinar musculação. Se você for fazer um outro tipo de exercício, correr na esteira, ou se você faz crossfit, tem que pôr tênis, né? Sim. Porque tem muito impacto, você fica saltando, pulando, né? É verdade. Muito legal, né, gente? Fica aí, tem um recadinho para você, outro. Já pensou em investir o seu tempo e dinheiro estudando inglês e mesmo dando o seu melhor, no final não conquistar o domínio do idioma? Como você se sentiria? E se você pudesse, então, estudar com a garantia do resultado? Não seria bom? Na Influx é assim. A Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. E tudo com resultado comprovado pelo TOEIC.
uma certificação internacional reconhecida no mundo todo. Agora você deve estar se perguntando, como isso é possível? Vamos imaginar uma situação. Você de férias, no exterior, pedindo um suco para tomar. What can I get you? I want Jesus leave. Sabe por que muitas vezes as pessoas cometem erros como esse? Ou travam na hora de falar inglês? Porque estudam com métodos tradicionais, em que aprendem um monte de palavras soltas e na hora de juntar, tudo complica. Ou eles demoram para formar a frase, ou ela sai errada, ou pior, nem sai. Agora vamos ver a forma correta de responder essa pergunta? What can I get you? We'll have a mango juice, please. Viu a diferença? Na primeira situação, a frase foi formada ao pé da letra. Já na segunda, a resposta foi pensada em inglês, com a ajuda dos chunks. Os chunks são blocos de linguagem. São as combinações de palavras mais utilizadas por um nativo da língua. Com os chunks, você aprende a pensar em inglês de uma forma rápida e correta. E esse é apenas um dos diferenciais do método Influx que acelera o seu aprendizado. É com esse método que a Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. Venha para a Influx! Influx. Então vamos falar sobre as poses erradas e certas, que é o que mais a gente vê por aí, ou até mesmo eu mesmo tô fazendo errado, eu não sei. Eu peço para minha professora lá da academia filmar às vezes, para ver se, porque eu sou muito exigente, você sabe, né? Eu quero fazer até dar certo. E para ver se coluna, ainda mais coluna, né? Se tá certo, se não tá. Aí que às vezes na academia o professor tem 30 pessoas lá na academia, um professor, às vezes ele também não dá conta de corrigir todo mundo, né? De ficar orientando todo mundo. Seria interessante ter mais professores, mas essa não é a nossa realidade, e também seria interessante a pessoa, quando for corrigida, ter um pouquinho de humildade de aceitar. Porque tem gente que não aceita. Sim, já passei muito por isso. Ainda. Já passei muito por isso. Eu, como professora, for orientar, fazer uma correção e a pessoa não aceitar. Né? Mas existe essas pessoas, existe, né? Aí o problema é seu, né? Mas é um exercício que é muito comum as pessoas fazerem o movimento errado, é o exercício de agachamento. Um dos erros é ela colocar uma carga muito excessiva que ela não vai aguentar. Então ela vai fazer, na hora que ela for subir, ela vai fazer um joelho para dentro, porque pode ser que ela esteja sem força para fazer aquele exercício. Com insegurança. É muito comum ela deixar o joelho passar muito a ponta do pé. O interessante é que o joelho não passe a ponta do pé. Mas passou só um pouquinho, tudo bem. Às vezes é questão só de flexibilidade da pessoa. A pessoa, quando vai agachar, quer agachar muito. E mais do que a articulação dela permite naquele momento. Então ela faz retroversão da pelve, que é quando a pelve entra pra dentro. E daí, se ela continuar fazendo isso muito tempo, fazendo exercício errado, um dia vai ter uma consequência, né? Pode ser uma hérnia de disco na lombar. Então tem que se perceber esses erros, né? Para ser corrigidos. Sempre falo, imagina que você vai sentar numa cadeira, o agachamento é isso. Né? Imagina você que vai com a bunda para trás. Isso. E a coluna também, tem que não precisa perder a curvatura natural da coluna, né? Porque a nossa coluna não é reta assim, a nossa coluna tem as curvaturas naturais dela. Mas você não pode fazer uma hiperlordose, que é uma curva aumentada da coluna lombar, né? Que lordose todos temos, que é o nome da curva, mas você não pode fazer uma hiperlordose. E também um erro muito comum é a pessoa querer ficar olhando pro espelho. Então ela vai agachar, olhando pro espelho, ela fica assim, ó. Aí esquece da cervical. Aí começa a doer aqui, não sabe por quê. Aí começa a doer aqui, não sabe por que tá acontecendo. E qual é o certo? O certo é você manter a cabeça na posição natural. Então, assim, o espelho tá ali, se você manter a cabeça aqui na posição natural e agachar, não vai doer seu pescoço. Mas se você ficar... Aí põe a barra aqui em cima do pescoço, que a barra não é no pescoço. A barra, eu falo que é na parte gordinha das costas, nessa musculatura aqui, ó, no trapézio. Por isso que tem que treinar superior.
Bater trapézio pra colocar barra, senão não tem trapézio. Só por isso. Mas qual é a posição certa agora? Essa é a posição certa, ó. Isso. Vendo? A curvatura da coluna natural, o joelho não ultrapassou a ponta do pé, entendeu? E eu tenho que agachar até o final. Você só tem que agachar até o final se a sua articulação permite. Tem gente que não tem joelho para agachar tudo. Então eu posso fazer meio agachamento? Pode. Sempre dentro das suas limitações físicas, né? Isso mesmo. Legal. E daí, o outro exercício muito comum das pessoas errarem é o stiff. Mostra. Né? Que o stiff é aquele exercício que trabalha aqui o posterior de coxa. Ai, então, Deus. aqui a pessoa desceu com uma curvatura enorme da coluna, né? E o correto, até que errado ainda mostrei, coloquei uma setinha aqui na lombar e uma aqui e na cabeça, a cabeça lá embaixo, né? Ou, às vezes, também querendo olhar pro espelho, né? O certo é a gente manter aqui, ó, a coluna alinhada, toda alinhada, né? Então, o glúteo para trás, eu posso fazer com o joelho totalmente estendido, se eu tiver uma boa flexibilidade. Ou eu posso fazer com o joelho semi-flexionado, né? Porque às vezes a pessoa quer... tem que fazer com o joelho estendido, mas ela não tem flexibilidade. Daí ela vai descer, ela não desce nada. Então, mais vale você flexionar um pouquinho o seu joelho, mas é semi-flexionado, é pouca coisa. Certo. Né? E manter esse alinhamento da coluna até a cervical. Nada de ficar olhando pro espelho. Tá. Né? E colocar uma carga também adequada, senão também não vai conseguir. Isso aí. Bom, Mas aí o outro exercício muito comum da gente ver as pessoas fazendo errado é o tríceps, o pulley, sabe? Que é no cross e a gente puxa aqui. Esse aqui. Ó. Isso, pra trabalhar aqui o músculo do tchauzinho. A gente vê a pessoa com o ombro pra frente, né? Fazendo aqui o exercício, tudo tenso aqui, não. E também a gente vê a pessoa fazendo o movimento, e o movimento da articulação é isso aqui, né? O movimento da articulação é esse. Aí a pessoa pega, puxa, sobe e para aqui. Isso! Já ouvi dizer aí, que tem que ser... para aqui. Por que é que eu parei aqui se o movimento... Se o músculo vai todo. Não, a articulação vem até aqui. A articulação. Esse é o movimento. Esse é o movimento da articulação completo. Isso, não tem necessidade de parar na metade. Pode fazer. Senão vai ter um resultado pela metade. Ou nenhum. Ou nenhum resultado. Então que legal. Se a articulação faz esse movimento, eu posso fazer esse movimento. Lembrando que o ombro fica no lugar, né? Postura. Eu falo postura elegante, né? Que se eu ficar Mas assim, é tão difícil manter a postura, né? Que a força é aqui, né? Então, a própria musculação te dá a postura. Com o tempo ela vai te dando essa postura. Quando você vê, você tá tudo bonitinho, alinhadinho, né? Legal. Então, esse exercício, tomar cuidado com isso. Tem um videozinho. E tem o da rosca direta, que a gente vê mais os meninos fazendo. Eu gosto. Gente, eu gosto de fazer braço. Eu adoro. Superiores eu adoro. Eu gosto muito. E eu fiz um videozinho aqui, fiz um movimento bem exagerado, mas para mostrar que as pessoas às vezes fazem gangorra, né? Vai puxar e traz a coluna. Porque é muito peso. Gente, regaça. Isso chama repetição roubada. Repetição roubada? Tem uma técnica, mas não é para nós. Pessoas normais. Tem uma técnica de repetição roubada, mas é para atleta de super performance. A gente esquece isso. A gente tem que manter a posição, abdômen contraído, legal, quadril encaixado, joelho semiflexionado, puxa o cotovelo, ele não sai do lugar. O cotovelo, grudar aqui, não, isso? Ele não precisa não grudar. Pode grudar. O cotovelo é ao lado do seu corpo. Quando você puxa, o cotovelo não pode fazer isso. Claro. O cotovelo, quando você volta, o cotovelo não pode ir fazer isso. O cotovelo, ele fica... Então, aqui mantém estático e só mexe o antebraço. Isso. O cotovelo, lembrando que não pode ficar assim também, né? O cotovelo, ele fica ao lado do seu corpo. Então, geralmente, quem faz o movimento de gangorra e o cotovelo vai pra frente é porque a carga tá excessiva. Claro. Né? Então, eu sempre falo... Treino menos músculo, é mais, né? Treina o músculo, não seu ego. Boa! Pôs uma carga verdade. lá. Pôs uma carga. Foi fazer, tá muito pesado, não tem nada de errado você tirar.
tem assim uma sensação na cabeça que se eu colocar mais carga eu vou ter mais resultado, né? E não é a execução do movimento, né? Que vai te dar resultado. Maravilha. Eu tenho uma pergunta muito importante, quero que você, não é uma pergunta, quero que você explique para as pessoas, para as mulheres, quando eu com você eu aprendi duas coisas, abdômen sempre contraído. Você disse uma coisa muito importante para as mulheres que estão menstruadas na hora de malhar. Dá essa dica aí, aproveita, usa essa dica aqui para o seu futuro, para essa câmera aqui. Então, por isso que é muito interessante você ter um treino periodizado, individualizado, né? Porque a mulher tem essa montanha-russa de hormônios, né? Jesus. De altas e baixas. E quando a gente está menstruada, a gente fica mais sensível não só no emocional, o corpo também fica sensível. Então, vale a pena a gente diminuir um pouco a intensidade no treino. Agora, se você é uma pessoa que treina e não tem TPM e fica tudo bem pra você durante o período Eu quero conhecer você, se você não tem TPM. Então eu também. Mas, se você é essa pessoa, você pode treinar normal, você não sofre, não tem nada, treina, ok. Agora, se você é aquela pessoa que fica mais sensível... Com dor na coluna, dor no seio, dor de cabeça... É bom ir treinar? É bom ir treinar, porque o treino vai te ajudar a melhorar uma cólica, né? Vai te ajudar com os sintomas da TPM. Mas é interessante você diminuir, sim, a intensidade desse treino, ou faz menos repetições. Eu diminuo o peso, pode ser? Pode. Eu diminuo em 50%, é muito? Não. É um treino que é bom pra você, não é muito pra você, entendeu? Entendi. Às vezes uma pessoa vai diminuir 30% e pra ela já tá bom. Às vezes ela precisa mais de 50%, ela precisa de 40%, diminuir 60%, entendeu? Tá vendo? Que dica interessantíssima. Vamos agora para o presente que vocês vão ganhar. Qual é, Tati? Então, é uma avaliação física. Que maravilha. Mas isso é só para o Instagram, então como vai funcionar? Quem tá no YouTube, quem tá no Facebook, vai lá no Instagram e embaixo aqui dos comentários desse vídeo, coloca: eu quero ganhar uma avaliação física, certo? Você escreve isso, só que você vai ter que seguir as minhas redes sociais e as redes sociais dela. Aí sim, seguiu bonitinho, fazemos o sorteio, vai ser ao vivo, né? Isso. Se viu que não seguiu, você será desclassificada. Se seguiu ela e eu, ganha avaliação física. Isso aí. Certo? Depois entra em contato com ela, vai até ela, e a avaliação física é avaliar mesmo as medidas e montar um treino, ou é só avaliação? Não, pode ser o treino. Pode ser, pronto. Já virou 2 presentes. Então, avaliação física e mais o treino, certo? Isso, certo. Se a pessoa quiser te contratar... eu prefiro pessoalmente, porque às vezes tem que conversar com a pessoa, daí tem que ver de acordo com os objetivos da pessoa, né, as necessidades da pessoa. Então, eu gosto de primeiro conversar com ela antes de ir falando o preço. Por quê? Para a pessoa entender que compensa ela me pagar. Porque às vezes a pessoa fala, personal é caro, mas eu gosto gosto de explicar para ela o meu trabalho. Isso. Para ela entender que o dinheiro dela vai ser bem usado. Isso mesmo. Maravilha. Mais alguma coisa a acrescentar? Então, quem quiser me contratar, pode me chamar lá no direct ou pode ser pelo WhatsApp. A gente vai colocar depois. Vai colocar aqui. Pode ser pelo WhatsApp, é só mandar lá. E perguntinhas, isso, aí mais perguntinhas aqui que a gente não fez, manda aqui pra ela, né? E tá tudo certo. Pode mandar e eu respondo lá pra vocês. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Nossa, ótimo. Muito excelente. Bom. Gente, vocês gostaram? Você que é do YouTube, compartilha, comenta, ativa, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber sempre um vídeo novo, sempre sexta-feira às 10 horas da noite. Aqui em cima tem todos os outros programas que já foram pro ar, tá? Você que é do Facebook, marca seus amigos, compartilha também. Você que é do Instagram, reposta, salva. Se você curtir e salvar todos os vídeos do programa, vai ajudar tanto a gente a crescer esse programa, né? É uma dica super legal que ajuda bastante a gente, tá bom? Então tá aí, promoção lançada, não se esqueça de marcar seus amigos, dizer: eu quero ganhar uma avaliação física, curtir o meu Instagram, curtir o Instagram dela, certo? E toda semana sempre um vídeo novo. E sugestões, manda inbox, tá escrito aqui, e-mail, telefone e tal, pra gente trazer sempre novos temas, certo?
Então, até semana que vem. Muito obrigada por ter assistido. Ah, você tem que seguir, você já segue. Senão não vai pro ar a entrevista. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.